Sejam bem-vindos à Escola de Teologia e Filosofia Descomplicando as Escrituras. Esse é o nosso curso de Introdução à Interpretação Bíblica. Seja muito bem-vindo. Neste curso nós vamos trazer as ferramentas que irão auxiliar na interpretação bíblica. Nessa primeira aula de introdução à interpretação bíblica, eu quero trazer para vocês um apanhado geral do que a gente vai ver neste curso de introdução à interpretação bíblica. Tá certo? Então, o que nós vamos ver hoje aqui vai ser uma introdução daquilo que nós vamos ver ao longo dessa disciplina de introdução à interpretação bíblica. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero trazer a ideia de que a Bíblia, ela é um livro, né? Este livro aqui, é um livro que deve ser lido como um outro livro qualquer. O que isso significa? Que a aplicação das regras gramaticais devem ser feitas, inclusive nas traduções. E quando eu falo de aplicação da regra gramatical, estou falando dos idiomas dos quais o texto bíblico foi escrito: hebraico, aramaico e grego. E as traduções, no caso da língua portuguesa, vamos aplicar também a gramática da língua portuguesa, porque é um livro como outro qualquer, e qualquer livro, para que se entenda, é necessário a aplicabilidade de regra gramatical para então facilitar a compreensão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Bíblia é um livro sagrado, é a revelação especial de Deus para o homem. Portanto, deve ser lido como nenhum outro livro. Então, é essa ressalva, primeiro, que eu quero aqui fazer acerca desse nosso curso de introdução à interpretação bíblica. Como eu disse, vai ser um apanhado geral do que a gente vai ver aqui no curso. Então é importante nós termos isso em mente, que sem a aplicabilidade de regras gramaticais não é possível entender o texto bíblico, tá certo? Pois bem, então o que eu quero trazer aqui para vocês nesse primeiro momento? São dois princípios fundamentais de interpretação bíblica dos quais nós não podemos abrir mão, certo? São dois princípios que vão servir de alicerce, de sustentação para poder interpretar a Bíblia Sagrada. Sem esses dois princípios, por isso eles são princípios fundamentais, dão fundamento à interpretação, nós teremos dificuldade de compreender o texto bíblico e grande chance de cair naquilo que é conhecido como alegoria. E essa alegoria, ela não é coisa da modernidade, ela já acontece desde o primeiro século, desde antes de Cristo, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, tá certo? Então, qual é o primeiro princípio, esse primeiro princípio fundamental de interpretação bíblica? Se nós formos pegarmos a referência de Lucas 24:44, o próprio Jesus falando, ele vai dizer que era importante que se cumprisse tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam acerca dele. Ou seja, o que Jesus Cristo está falando? Ele está falando que todo o Antigo Testamento fala sobre ele. Todo o Antigo Testamento é sobre Cristo. Mas é sobre o Cristo encarnado? Não. É sobre o Cristo prometido. O que Jesus Cristo está falando? Que de Gênesis a Malaquias, as Escrituras falam acerca dele prometido, não encarnado. Então, qual é esse primeiro princípio fundamental de interpretação bíblica? De que Cristo é a centralidade do texto bíblico. Veja, se nós temos no Antigo Testamento Jesus Cristo, o próprio, falando que tudo é acerca dele, então nós temos agora os evangelhos, que é uma manifestação, que é a manifestação daquele que foi prometido. Nós temos em Atos dos Apóstolos a proclamação do evangelho sendo feita. Ora, se está tendo a proclamação, logo logo a igreja começa a surgir, as comunidades cristãs começam a surgir, a se organizar, alguns gentios, outros judeus, gentios saindo do paganismo, outros saindo da seita judaizante, se tornando cristãos. E isso, em algum momento, provocou danos na doutrina cristã, confundindo, misturando o cristianismo com o paganismo, o judaísmo com o cristianismo. Então as cartas foram surgindo de forma a doutrinar o que era a obra de Cristo. Portanto, as cartas, elas explicam acerca da obra de Cristo.
Se Atos dos Apóstolos proclama a mensagem daquele que era prometido e veio, nós temos as cartas agora que vão explicar acerca da obra de Cristo. E o que nós vamos ter em Apocalipse? Apocalipse vai ser a consumação da obra de Cristo. Se ele prometeu voltar, ele vai voltar para consumar a sua obra, para então finalizar. Ou seja, nós temos agora também o Novo Testamento sobre Cristo, tendo a sua centralidade na obra e pessoa de Cristo. Então, se nós pegarmos toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, a centralidade da Bíblia é Jesus Cristo. Portanto, o primeiro princípio fundamental de interpretação bíblica é entender que a centralidade da Escritura, de toda a Bíblia Sagrada, é a obra e a pessoa de Cristo. E o que isso significa? O que isso vai... Como isso vai nos ajudar na interpretação bíblica? Ora, se você está lendo um texto no Antigo Testamento, você está lendo sobre um Cristo que foi prometido. Portanto, você tem sombras no Antigo Testamento. O que você vai enxergar lá são prefigurações ou tipologias daquele que foi prometido. E como nós sabemos que Cristo foi prometido? Porque Deus assim o fez lá em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, Deus promete um Salvador, promete um Redentor. Então, o Antigo Testamento fala sobre o Cristo prometido. Se eu estou lendo o Pentateuco, eu estou vendo ali sombras, estou vendo ali tipos do Cristo que foi prometido. Se eu avanço para o livro de Josué, depois Juízes, depois Samuel, depois Ruth, e assim vou avançando nos profetas, em todo o Antigo Testamento eu vou ver ali a tipologia de Cristo. A primeira tipologia que nós vemos é lá em Gênesis 3,15, quando Deus promete o Salvador. A segunda tipologia que nós podemos aqui falar, o sombra do corpo, está lá em Gênesis 3,21, quando um animal precisou ser sacrificado para que a pele dele fosse tirada e fosse coberta a nudez de Adão e de Eva. O próprio Deus sacrificou o animal. Então nós vemos ali mais uma sombra de Cristo. E assim nós vamos ver ao longo de todo o Antigo Testamento. Quem é Cristo? João vai chamar Cristo de a palavra. O que os profetas faziam no Antigo Testamento? Traziam a palavra de Deus. Então perceba, mais uma vez, sombra no Antigo Testamento de Cristo, daquele que viria. Então, se você está lendo um texto no Antigo Testamento, você precisa entender que a pessoa de Cristo está ali como sombra, tá certo? Se você vai ler algum texto no Novo Testamento, você precisa entender que aquela sombra já tem um corpo, que é Cristo. Logo, então, nós temos ali a promessa em carne, a promessa encarnada, a promessa de Deus cumprida. Se Deus trabalhou ao longo do Antigo Testamento preparando o povo e o mundo para que recebesse Cristo, agora no Novo Testamento nós temos Cristo encarnado, a promessa encarnada. Então, se você vai ler a partir de Mateus até Apocalipse, lembre-se que você está lendo sobre um Cristo que foi encarnado, uma promessa que foi cumprida. Tá? Então, qual é esse primeiro princípio de interpretação bíblica? De que a centralidade de toda a Escritura é a obra e a pessoa de Cristo. Então, esse é o primeiro princípio que nós não devemos abrir mão de modo algum, porque caso nós venhamos a abrir mão desse princípio que fundamenta, alicerça a interpretação bíblica, nós vamos ter dificuldades de fazer interpretação dos textos, principalmente do Antigo Testamento, porque vamos querer dar um ar de subjetividade. Quer ver um exemplo de subjetividade de interpretação no Antigo Testamento? Quando Deus chama Josué e diz a ele que assim como Deus foi com Moisés, também será com Josué, o que é comumente feito, o que se faz em muitas pregações ou muitos ensinos. A personagem Josué é tirada daquele texto e é colocado ou o pregador ou uma outra pessoa, enfim. Esse texto é aplicado de forma anacrônica. O Josué, para quem Deus falou, é tirado e é colocado outra pessoa no lugar, como se Deus estivesse falando para essa pessoa. Isso é anacronismo interpretativo. Ou seja, você tira um personagem de uma época que ele pertence e coloca uma personagem em uma época que ela não pertence e faz uma aplicação do texto, uma interpretação completamente equivocada, porque Deus está falando a Josué, Deus está falando a Abraão, Deus está falando a Moisés, Deus está falando aos
profetas. Deus não está falando para mim, para o pregador ou para outras pessoas. Isso é um anacronismo interpretativo que vai trazer complicações no entendimento correto da Bíblia Sagrada. Portanto, interpretar o Antigo Testamento precisa-se entender que a centralidade dele é a pessoa de Cristo e nós não devemos tirar as personagens de seus contextos. Isso nós vamos ver como ferramentas. Então, o primeiro ponto aqui da nossa aula de introdução à interpretação bíblica é que a centralidade de toda a Escritura, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é a pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, nós estamos falando de uma promessa de redenção. No Novo Testamento, nós estamos falando de uma promessa encarnada, aquele que se tornou carne, a promessa cumprida. É assim que nós devemos olhar para a Bíblia Sagrada. E aqui nós já começamos a entender que a salvação no Antigo Testamento, ela era por meio da graça, por meio da fé, em que? Na promessa que foi feita por Deus, que era Cristo. No Novo Testamento, também por meio da graça, da promessa cumprida. Então, toda a Bíblia é sobre Cristo. Então, esse princípio, esse primeiro princípio fundamental de interpretação bíblica é que a centralidade de toda a Escritura é a obra e a pessoa de Cristo. Isso precisa ficar na sua cabeça. Guarda isso, não esquece. É um princípio fundamental, aquilo que fundamenta, alicerça. Porque depois nós vamos usar apenas ferramentas interpretativas, certo? Mas essas ferramentas de interpretação, elas vão estar alicerçadas nesse princípio fundamental, tá certo? E qual é o segundo princípio fundamental de interpretação bíblica? É de que a palavra de Deus, a Bíblia, a si mesma se interpreta. Ou seja, não sou eu que vou explicar determinados textos. É um texto que vai explicar outro texto. O que isso significa? Que a Bíblia, ela explica a si mesma. A Bíblia se auto-interpreta. Não sou eu, o leitor, o intérprete, o estudioso, que vou dizer o significado do texto, mas eu vou buscar o sentido do texto na própria Bíblia. Veja um exemplo. Lá em Gênesis 15, Deus faz o pacto com Abraão. E Deus diz para Abraão cortar os animais, parti-os ao meio. Então nós vemos ali Deus fazendo toda aquela narrativa. Mas o que aquilo ali significa? Eu vou tentar entender aquele texto ali? Sim, mas quem é que vai explicar aquele texto? Sou eu? Não, nós vamos ver que a explicação desse texto de Gênesis 15 está lá em Gálatas 3. Paulo vai explicar Gênesis 15, dizer o que aquele pacto lá significa. Ele vai dizer que quando quando os animais foram sacrificados, partidos ao meio e feito um corredor, e Abraão não passa entre as partes porque sobre ele cai um profundo sono e quem passa é uma tocha de fogo e um fogaréu, Paulo vai explicar que ali é o Deus Pai e o Deus Filho fazendo um pacto de redenção, garantindo ali, portanto, de forma contratual, a morte de Cristo na cruz. E aqui, só fazendo uma digressão breve, a grande batalha escatológica das Escrituras, ela é jurídica. Tá? Nós vamos entender isso mais adiante, tá? Então, só para você aí ficar pensando sobre o que é isso, né? O que essa batalha, que a batalha escatológica é jurídica. Muitos pensam ali que é o exército do bem contra o exército do mal, né? Não, a batalha ela é jurídica. Mas enfim, então nós vemos que Paulo explica o texto de Gênesis 15. Você quer ver um outro exemplo? Nós temos lá em Êxodo 20, em que Deus dá as tábuas da lei a Moisés, e lá no versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo, nós vemos Deus falando que eu sou o Deus justo que desconta a maldade dos pais nos filhos até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. E é muito comum, então, fazer essa interpretação desse texto da seguinte maneira: olha, se você pecar, o seu pai pecar, sua mãe pecar, a maldição vai recair sobre os seus filhos. E daí, então, tira-se uma doutrina que não é bíblica de maldição hereditária. E aí é um problema, por quê? Porque a Bíblia não explicou a si mesma. É o intérprete, é o leitor que está tentando entender aquele texto, mas fora de todo o contexto bíblico. A Bíblia, ela deve ser explicada na sua totalidade, da sua totalidade para as suas partes. Eu não posso jamais pegar uma simples parte da Bíblia e tentar explicar o todo. Eu preciso pegar o todo que contém as partes e explicar cada uma delas. Então, o que tá aquele texto ali? Onde eu vou encontrar a explicação daquele texto de Êxodo 20
em que Deus fala que é o Deus justo e que desconta a maldade dos pais nos filhos até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Lá em Ezequiel 18, em que Ezequiel vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. E por que Ezequiel está dizendo isso? Porque os judeus tinham um ditado que dizia que, ora, foram nós, isso está lá em Ezequiel registrado, ora, os nossos pais foram que comeram uvas e os nossos dentes que ficam manchados. Então eles tinham esse ditado de que, olha, nossos pais que pecaram, não fomos nós estamos sofrendo consequência do que os nossos pais fizeram. E Josué, ó, não, negativo. A alma que pecar, essa morrerá. Se você se arrepender, você não morrerá. Mas se você não se arrepender, você morrerá. Então aqui há necessidade de algumas ferramentas que vão nos ajudar a entender o que significa aquele texto de Êxodo 20. Mas nós vemos aqui Ezequiel explicando o que aquilo significa, que dali de Êxodo 20 não se pode tirar uma doutrina, como por exemplo a doutrina da maldição hereditária, sem antes entender o que o texto realmente significa. E nós vamos entender esse texto por conta de outro texto bíblico, certo? Então a Bíblia interpreta a si mesma. Ou seja, o outro princípio fundamental do qual nós não devemos abrir mão de jeito nenhum, de forma alguma, é de que a Bíblia interpreta a si mesma. Então nós temos esses dois pilares, vamos chamar assim, de pilares da interpretação bíblica, de que a centralidade de toda a Escritura é a obra e pessoa de Cristo e que a Bíblia interpreta a si mesma. Então nós temos esses dois pilares, esses dois princípios fundamentais que irão alicerçar e que irão dar sustentação para que nós possamos, então, usar outras ferramentas interpretativas, de modo que o texto tenha a sua clareza, o seu sentido real. E uma outra coisa importante que nós devemos entender aqui é que o texto bíblico tem o sentido que o autor a ele quis dar. Não somos nós que damos sentido ao texto, mas o texto tem o sentido que o autor a ele quis dar, tá certo? É muito comum nós lermos um texto e dizer, olha, eu entendo dessa forma, eu interpreto daquela forma, eu entendo assim, eu entendo assado, frito, cozido. Mas peraí, o texto teve um autor, e esse autor teve uma intenção. Então nós não podemos abandonar de forma alguma o princípio da intencionalidade autoral do texto, tá? Então veja, nós temos esses dois pilares, esses dois princípios fundamentais de interpretação bíblica, de que a centralidade de toda a Escritura é a obra e a pessoa de Cristo, sendo que quando eu olho para o Antigo Testamento, eu estou vendo ali um Cristo prometido, quando eu olho para o Novo Testamento, eu estou vendo um Cristo encarnado, a promessa cumprida. Tá? Então são esses dois pilares. E agora nós vamos entender aqui algumas ferramentas, vamos falar de algumas ferramentas, lembrando que nós vamos ver cada ferramenta dessa, inclusive esses princípios, de forma mais detalhadas ao longo do nosso curso aqui de introdução à interpretação bíblica. O que é importante nós entendermos nesse começo, que eu quero trazer nessa nossa primeira aula de introdução à interpretação bíblica, é um apanhado geral sobre essas ferramentas que irão nos ajudar a interpretar o texto bíblico. Nós vamos ver ao longo do nosso curso também algumas ferramentas como, veja, toda palavra ela está contida dentro de uma frase. Se essa palavra está contida dentro de uma frase, ela pode ter um sentido à luz da frase toda. Mais uma vez, toda a frase vai explicar ali os termos dessa frase ou dessa oração. Eu não posso pegar simplesmente uma palavra e dizer o que a frase significa. Eu preciso pegar a frase e entender à luz dessa frase essas palavras. Ora, mas essa frase está contida também dentro de um texto. E se essa frase está contida dentro de um texto, então eu preciso entender todo esse texto para entender essa frase. Ora, esse texto está contido dentro de um livro. Qual é esse livro? Quem escreveu esse livro? Para quem foi esse livro? Qual era o público desse livro? Então eu preciso entender o livro para poder entender o texto, para poder entender a frase, para poder entender a palavra. Veja que é o todo explicando ali as partes. Mas esse livro está contido dentro de um testamento. É o Antigo Testamento? É o Novo Testamento? Porque aí vai mudar. Veja, se é o Antigo Testamento, eu estou falando de uma promessa feita de redenção. Se é o Novo Testamento, eu falo de uma promessa que foi cumprida. Então, a necessidade de ter essa divisão, de ter essa partição para melhor compreender. Tá? E um outro ponto aqui que é importante a gente diferenciar é a etimologia e a semântica. O que é a etimologia? É a palavra na sua raiz. E semântica é o significado, o sentido que essa palavra exerce dentro de um determinado contexto, porque nem sempre a palavra
que significa etimologicamente, por exemplo, cosmos, que é mundo, ela vai significar o planeta criado, ela pode significar o planeta criado, mas dentro de um outro contexto, ela pode significar todas as pessoas do mundo, dentro de um terceiro contexto, ela pode significar um determinado grupo de pessoas. Então, nós vamos perceber que existem ali nos textos bíblicos, dentro dos chamados tipos textuais, a narrativa, a descrição, a dissertação, vai existir ali os chamados gêneros textuais, que podem, dentro desses gêneros textuais, o autor ter feito uso de figuras de linguagem, como uma hipérbole, por exemplo, uma antítese, um paralelismo. Então, veja que não é simplesmente olhar o texto e achar que compreendeu o texto sem analisar todo o contexto. É o todo explicando as partes, tá? Então, nós vamos ver isso no nosso curso de introdução à interpretação bíblica, a frase, a palavra dentro da frase, a frase dentro do texto, o texto dentro do livro, o livro dentro do testamento, né? E depois a Bíblia completa. Isso são ferramentas que estarão alicerçadas nos nossos dois pilares, que serão sustentadas nos nossos dois pilares de interpretação bíblica, que é ali o princípio, o primeiro fundamento, o princípio fundamental de interpretação bíblica, que é a centralidade é a obra e pessoa de Cristo, e o segundo princípio, que é ali a Bíblia explicando a si mesma, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, de introdução à interpretação bíblica. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. E que Deus os abençoe e bons estudos.